Olá, seja bem-vindo a mais um Léxico Psicanalítico, e no léxico de hoje nós vamos falar sobre algo que curiosamente não é muito falado nem difundido na psicanálise, mas com certeza tem uma certa importância e que remonta para a gente certo aspecto da história do desenvolvimento da psicanálise pós-freudiana. Fica com a gente, já a gente vai falar disso, mas não se esquece antes de clicar aqui no botão de curtir, de gostei, de compartilhar e principalmente deixar o seu comentário, seja positivo ou negativamente, não importa, a gente está aqui para poder te ajudar, te auxiliar. Então você comentando, nós responderemos para que você então tenha uma experiência melhor com a psicanálise cada dia mais. Se você é novo no canal, não deixe de se inscrever. É um passo muito importante para que você receba todos os nossos conteúdos de graça, completamente de graça, que vai acrescentar um pouquinho mais na sua jornada psicanalítica. Vamos lá para o mecanismo de desimpedimento. Bom, esse mecanismo, como eu falei, ele não é muito difundido na psicanálise, mas é um mecanismo interessante, porque, ao contrário, diametralmente oposto ao mecanismo de defesa, que opera no inconsciente, dos quais a gente pode ver alguns como a própria sublimação, esse aspecto do nosso comportamento a partir, do movimento afetivo, como uma espécie de substituição daquilo que a gente originalmente queria fazer. Para a gente poder exemplificar sobre esse mecanismo de defesa, vale pensar, por exemplo, a gente tem vídeo, léxico sobre isso, mas, por exemplo, um político, alguém que você odeia politicamente muito, algum líder político, e você deseja realmente matá-lo. Uma forma de realizar isso, por exemplo, é queimando um boneco desse líder político em praça pública, é você tendo algum tipo de realização que seja aceitável socialmente. Então toda essa dinâmica afetiva, ela é transferida, ela é passada para um movimento que é sempre socialmente aceito. Isso inclusive cabe às profissões também. Pessoas que são violentas e querem exercer da violência e se tornam, vamos dizer assim, ou trabalham em profissões que exercem o poder, por exemplo, legalmente, como foi falado em outro léxico. Mas também outras formas de a gente pensar os mecanismos de defesa, como a projeção reativa, a própria transferência em si, entre vários outros. Porém, se isso opera-se de maneira inconsciente, mesmo que para um viés consciente, mesmo que aquilo seja socialmente aceito, nessa dinâmica, o mecanismo de desimpedimento ele opera conscientemente. Por isso que a gente disse que ele é diametralmente oposto, ou seja, ele é completamente contrário. Pensa numa espécie de possibilidade de passarmos, por exemplo, pelo luto de maneira em que conscientemente reconhecemos a perda daquele objeto e então investimos no nosso próprio ego como uma espécie de tentativa de redirecionar nossa libido. A questão é que eu reconheço a minha perda, eu reconheço o meu objeto perdido e a partir daí, então, eu começo a investir em um novo objeto. Isso de maneira realmente egóica. É como se eu pegasse minha libido e dissesse: eu sei que com essa perda, eu sei que com esse luto, eu perdi isso. E a partir daqui eu vou fazer isso. Eu perdi um relacionamento, esse relacionamento foi completamente tóxico. Mas para superá-lo, eu preciso investir em outras coisas. E aí eu vou de maneira egóica, eu vou de maneira a apontar para mim como realização, apontar para mim as minhas realizações, melhor dizendo, para que eu esteja então conformado com aquilo que se deu. Então esses mecanismos de desimpedimento são mecanismos de substituição, que se assemelham de alguma maneira a esses mecanismos de defesa inconsciente, porém são conscientes e que diz respeito a uma espécie de psicologia do ego. Foi por isso que eu disse que remonta a uma espécie de desenvolvimento da psicanálise, pós-freudiana, porque os próprios discípulos de Freud, uma vez que deram continuidade à psicanálise freudiana, eles acabaram investindo numa espécie de psicologia do ego, uma espécie de um investimento na estrutura egóica, onde quanto mais capacitado eu me sinto, eu sou uma espécie hoje do nosso coach, uma espécie do nosso coach emocional, uma espécie de olhar para si de uma maneira sempre positiva, uma espécie de olhar para si determinando metas, colocando objetivos e uma certa capacidade, então, que eu invisto de alcançar aquele objetivo e me tornar realizado. Isso já era uma proposta pós-freudiana dos discípulos de Freud, que entenderam a psicanálise em certa medida errada, de maneira errada, equivocada. O próprio Lacan vai subverter essa ideia, tirando, então, e que bom por isso, a psicanálise nesse campo de uma espécie de psicologia do ego, de tentativa de apaziguamento do eu, de, então, investimento narcísico, de autocapacidade,
para então o reconhecimento daquilo que é mais importante na psicanálise, que é o inconsciente, e determinando inclusive como estruturado como linguagem. Então o mecanismo de desimpedimento é essa espécie de volta, mas de um reconhecimento de que eu posso, a partir da minha consciência, olhar para um novo objeto, reinvesti-lo, aquilo que está desintegrado, ser novamente reintegrado, conscientemente eu compreender de que é isso que me falta, de que através desse movimento então eu posso me realizar. É completamente consciente, é uma espécie de reconhecimento em certa medida do inconsciente, que eu não consigo ver o inconsciente, eu não consigo acessá-lo pela minha simples força de vontade, ou seja, pela volição, mas ao mesmo tempo, por exemplo, eu consigo saber, à medida que o inconsciente me atravessa, os fenômenos são realizados na minha consciência ou no meu comportamento, né, de uma maneira geral, eu consigo então assim, olhar para isso e começar a, vamos dizer, determinar aquilo que eu vou fazer diante disso. Por exemplo, desejos que emanam a borda, desejos que vêm, então, à borda, desejos que se apresentam no sentido tanto de vontade quanto de falta, não necessariamente estrutural, mas aquilo que aparece. Aquilo que aparece na clínica ou fora da clínica e que eu determino, então, como aspecto fenomenológico do inconsciente, eu posso tomar para transformar. Eu posso pegar essa questão, essa coisa, esse comportamento desintegrado e integrá-lo novamente, redirecioná-lo, assumir, olha o movimento egóico, uma nova postura como indivíduo para a resolução daquela questão. Resolve, é por aí que se faz. Essa já é uma outra questão, mas é apenas um fim aqui a finalidade que a gente tem de mostrar para você o que é um mecanismo de desimpedimento. Esse mecanismo que visa um certo reconhecimento do movimento inconsciente, um certo nível, não dá para olhar, mas ao mesmo tempo desse reconhecimento, uma forma da gente então determinar para si o que a gente vai fazer quando eu sei o que está acontecendo. E aí uma espécie então de investimento libidinal, de maneira egóica, narcísica, lógico, para a gente poder resolver aquele problema. Como eu disse, um bom e ótimo exemplo para isso é a própria ultrapassagem do Newton, onde muitas vezes a gente vai reconhecer conscientemente, por isso reconhecer, então o movimento afetivo de perda e redirecionar propositalmente. Vou dar um último exemplo ligado à perda de um ente querido, que eu acho que se torna ainda mais prático nossa tentativa de explanar esse conceito, essa noção, que é o fato de que uma mãe, ao perder um filho, alguém, perder um parente, reconhece de que se permanecer em determinados meios, com determinadas pessoas, com determinadas roupas, com determinado cheiro, ela não vai superar esse movimento. Então ela conscientemente reconhece isso e ela vai então, a partir daí, criar um novo movimento para si, pessoas novas, lugares novos, determinando conscientemente para si. Assim eu supero aquilo que me falta, assim eu supero aquele objeto que eu perdi, assim eu tenho a minha vida de volta. Então, o mecanismo de desimpedimento, ele se assemelha mais ou menos a esse movimento, onde a gente pode então reconhecer e conscientemente determinar, quase como uma espécie de psicologia do ego. Ok? Espero que você tenha gostado, tenha entendido. Qualquer dúvida pode deixar aqui abaixo que a gente volta a falar sobre isso. Um grande abraço e até o próximo Léxico.